Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 5. Cura e Integridade. Seção 1. O convite ao Espírito Santo. A cura é um pensamento pelo qual duas mentes percebem a sua unicidade e vêm a ser contentes. Esse contentamento convoca todas as partes da filiação a regozijarem-se com elas e permite que Deus se manifeste para elas e através delas. Só a mente curada pode experimentar a revelação com um efeito duradouro, porque a revelação é uma experiência de pura alegria. Se não escolhe ser totalmente alegre, a sua mente não pode ter o que ela não escolhe ser. Olha como é importante a gente fazer as escolhas conscientemente. Lembre-se de que o espírito não conhece diferença entre ter e ser. A mente superior pensa de acordo com as leis que o espírito obedece e, assim, honra apenas as leis de Deus. Para o espírito, obter é sem significado e dar é tudo. Tendo tudo, o espírito mantém todas as coisas, dando-as e assim cria como o Pai criou. Embora esse tipo de pensamento seja totalmente alheio à posse de coisas, mesmo para a mente inferior, é bastante compreensível no que diz respeito às ideias. Se compartilha uma posse física, de fato, divide essa propriedade. Se compartilha uma ideia, porém, não a diminui. Ela ainda é toda sua, apesar de ter sido dada totalmente. Olha só como ele vai fazer a gente compreender de forma mais elevada. Porque tudo que é físico, se eu compartilhar alguma posse, por exemplo, uma casa, se eu divido, se eu compartilho com outra pessoa, estou dividindo, então eu tenho metade, a outra pessoa tem metade. Agora, se eu compartilho uma ideia, eu não a diminuo, eu multiplico, porque essa ideia, ela reverbera em outras mentes e ela vai ser multiplicada assim. Além disso, se a pessoa a quem você deu a aceita como sua própria, essa pessoa a reforça na sua própria mente e assim a aumenta. Se o conceito de que o mundo é um mundo de ideias é aceitável para você, toda crença na falsa associação que o ego faz entre dar e perder desaparece. Vamos começar nosso processo de redespertar com apenas uns poucos conceitos simples. Os pensamentos aumentam por serem dados. Quanto maior é o número dos que neles acreditam, mais fortes eles passam a ser. Tudo é uma ideia. Como é possível, então, que dar e perder sejam associados? Olha que lindo! Esse é o convite ao Espírito Santo. Já tenho dito que posso alcançar o que está acima e trazer o Espírito Santo para você, mas só posso trazê-lo a ti com o seu próprio convite. O Espírito Santo está em sua mente certa, assim como estava na minha. A Bíblia diz: tende em vós a mesma mente que estava também em Cristo Jesus. E usa isso como uma bênção. É a bênção da mente disposta para o milagre. Ela pede que possa pensar como eu pensei, unindo-te a mim no pensamento de Cristo. O Espírito Santo é a única parte da Santíssima Trindade que tem uma função simbólica. Ele é chamado o curador, o consolador e o guia. Então, ele está dizendo que o Espírito Santo também é conhecido como o curador, o consolador e o guia. Ele também é descrito como algo separado, à parte do Pai e do Filho. Eu mesmo disse: se eu me for, eu vos enviarei um outro consolador e ele habitará convosco. Ou seja, gente, o Espírito Santo habita o nosso ser, o nosso templo sagrado, o nosso interior. Sua função simbólica faz com que o Espírito Santo seja difícil de compreender,
porque o simbolismo é aberto a interpretações diferentes. Como homem e também como uma das criações de Deus, o meu pensamento certo, que veio do Espírito Santo, ou a inspiração universal, ensinou-me, em primeiro lugar e acima de tudo, que essa inspiração é para todos. Então não existem exceções. O Espírito Santo habita todos os seres, todos. Eu mesmo não poderia tê-la em mim sem saber disso. A palavra conhecer é apropriada nesse contexto, porque o Espírito Santo está tão próximo do conhecimento que o traz à tona, ou melhor, permite que ele venha. Eu falei anteriormente da percepção superior ou verdadeira, que está tão próxima da verdade que o próprio Deus pode fluir através da pequena brecha entre elas. O conhecimento está sempre pronto para fluir a toda parte, mas não pode se opor. Assim sendo, pode obstruí-lo, embora nunca possa perdê-lo. Então, reinterpretando essa frase aqui, o conhecimento está em toda parte, mas não pode se opor. Por quê? Porque a gente tem o livre-arbítrio. Se eu não estou aberta, se eu não quero abrir mão de nada aqui desse mundo material, se eu estou apegada a coisas, se eu estou aqui muito aterrada, eu não vou me abrir para a parte espiritual que já habita em mim. Assim sendo, você pode obstruí-lo, embora nunca possa perdê-lo, porque esse conhecimento que vem através do Espírito Santo já está em cada um de nós. Nós só precisamos acessá-lo através da nossa abertura, da nossa entrega incondicional ao Espírito Santo. O Espírito Santo é a mente de Cristo, que é ciente do conhecimento que está além da percepção. Ele veio a ser com a separação. Então, ele veio a existir por causa da separação, como uma proteção, ao mesmo tempo inspirando o princípio da expiação, que é o desfazer dos equívocos que a gente tem, né? Expiar, através da nossa experiência de experienciar algo, a gente vai se liberando dos equívocos que a gente acreditou, vai se liberando de crenças. E aí está a grande chave de liberação. Além disso, não havia nenhuma necessidade de cura, pois não havia ninguém sem consolo, enquanto estávamos unidos todos, né? Quando a separação aconteceu na nossa mente, porque para mim, no meu entendimento, isso também foi simbólico. A gente aceitou a separação. A gente começou a se enxergar como se estivéssemos todos separados. Começamos a acreditar que éramos o corpo físico e esquecemos que somos seres espirituais. A voz do Espírito Santo é o chamado para a expiação, ou seja, a restauração da integridade da mente. Quando a expiação for completa e toda a filiação estiver curada, não haverá nenhum chamado para retornar. Mas o que Deus cria é eterno. O Espírito Santo vai permanecer com os filhos de Deus para abençoar suas criações e mantê-los na luz da alegria. Deus honrou mesmo as criações equivocadas de suas crianças, porque elas as tinham feito. Olha quanto Deus é amoroso. Mesmo ele entendendo as nossas criações equivocadas, ele não impõe a vontade dele. Nós precisamos pedir, precisamos estar abertos. Então, mesmo entendendo que a gente criou equivocadamente, ele está lá nos aguardando, está aqui, né, no interior de cada um de nós, aguardando o nosso reconhecimento, o nosso pedido para sair desse mundo de enganos, de ilusões. Mas também abençoou suas crianças com um modo de pensar capaz de elevar as suas percepções a tal ponto que quase poderiam alcançá-lo de novo, alcançar a Deus. Então, no meu entendimento pessoal, esse modo de pensar, ele está dividido. É o modo de pensar certo, da mentalidade certa, e o modo de pensar equivocado. Mas esse modo de pensar alinhado com essa consciência crística,
Ele está dentro de nós de forma latente. E é ele que quase nos permite alcançar de novo a fonte do nosso ser. O Espírito Santo é a mente da expiação. Ele representa um estado mental suficientemente próximo da mente disposta para o que é uno, que transferi-lo para ela é finalmente possível. Então a gente compreende aqui o Espírito Santo como essa ponte que unifica a nossa mentalidade errada com a mentalidade certa, quando a gente resolve, decide, através da nossa escolha, da nossa intenção genuína, atravessar essa ponte. A percepção não é conhecimento, mas pode ser transferida para o conhecimento ou atravessar a ponte para ele. Talvez seja até mais útil usar aqui o significado literal da palavra transferida, ou seja, transportada, uma vez que o último passo é dado por Deus. O Espírito Santo, a inspiração compartilhada de toda a filiação, induz a um tipo de percepção no qual muitos elementos são iguais àqueles no próprio reino do céu. Primeiro, a sua universalidade é perfeitamente clara, e ninguém que a tenha alcançado pode acreditar, nem por um instante, que compartilhá-la envolve qualquer outra coisa que não seja ganhar. Segundo, ela é incapaz de atacar e está, portanto, verdadeiramente aberta. Isso significa que, apesar de não engendrar conhecimento, não o obstrui de modo algum. Finalmente, indica o caminho para além da cura que ela traz e conduz a mente além de sua própria integração rumo aos caminhos da criação. É nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real. Então, é aquilo que a gente poderia interpretar como salto quântico na nossa vida, né? A gente sai de um estado de consciência muito limitado para um estado de consciência elevado. E aí, a qualidade, o deslocamento qualitativo que ele fala, a qualidade da nossa vida muda completamente. E a gente não entende que bastou simplesmente pedir e se abrir para todas as curas que o Espírito Santo fará em nossa vida. Fim da leitura do livro-texto.